Então, bom dia a todos. Vamos dar início à apresentação para a defesa de trabalho de conclusão de curso do aluno Juliano de Lima Marinho. O título do trabalho é BIABot, um chatbot para auxiliar a Secretaria do curso de Engenharia de Computação e Informação. Esse trabalho ele foi desenvolvido sob orientação da a engenheira Andréa Doreste, futura mestre, né? Por mim, professor Guilherme Travasso, e está sendo avaliado pelo professor Luigi Simonetti e pelo professor Henrique Kuckerman, tá? Ambos professores ativos da ECI e também membros do colegiado do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação. Então, Juliano, por favor, a apresentação é sua. Você tem entre 40 a 45 minutos no máximo para poder, preferencialmente 30, se possível, tá? Para apresentar aí a sua proposta e depois ter a arguição da banca. Ok? Perfeito. Obrigado, professor. Eu vou começar a compartilhar aqui minha tela. Me avisem quando vocês estiverem vendo. Estão conseguindo ver? Por mim, perfeito. Maravilha. Sim. Muito bem, então vou começar. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Eu agradeço a presença de todos aqui, principalmente dos meus orientadores e da banca. Bom, meu nome é Juliano e eu vou apresentar meu projeto, que é o BIABot, um chatbot para auxiliar a Secretaria do curso de Engenharia de Computação e Informação. Eu vou falar um pouquinho da motivação, né, que levou a esse projeto. Eu vou mostrar um pouco da teoria que é necessária para poder construir um chatbot, de fato. Vou falar sobre a solução que foi desenvolvida. Vou falar um pouco como o projeto foi avaliado pelos usuários. E, por fim, eu vou falar um pouco das minhas considerações finais. Bom, assuntos relacionados à inteligência artificial e comunicação entre ser humano e máquina, ele já é um assunto que existe na comunidade científica há muitos anos. Só que um marco histórico com relação a isso é datado de 1950, que é com a publicação do artigo Computing, Machinery and Intelligence, do Alan Turing. Ele era um artigo que explorava a possibilidade de uma máquina imitar o ser humano. E esse artigo ele consistia de um teste que era chamado de teste de Turing. Nesse teste eram colocadas pessoas para conversarem com pessoas e com máquinas através de um teclado e um display. E no final as pessoas deveriam identificar quem eram as máquinas e quem eram os seres humanos. E em 1966 nasceu o primeiro chatbot que recebeu o nome Eliza. Ele não passou pelo teste de Turing, mas ele continuou sendo considerado o primeiro chatbot, porque a tecnologia que ele desenvolveu na época ela foi bem inovadora, né? Então, desde essa época, o foco no desenvolvimento do chatbot era basicamente científico. Então, o objetivo era evoluir as tecnologias que já estavam sendo implementadas e desenvolver tecnologias novas. E essa evolução vem até os chatbots que nós temos hoje, que são muito utilizados, principalmente por empresas. E, bom, o meu foco do meu estudo foi na Secretaria do curso de Engenharia de Computação. A gente sabe que secretarias, elas são pontos focais para informações, principalmente informações sobre o curso. E são locais que têm contato direto com o público, seja alunos, professores, ex-alunos. Então, em períodos onde existe maior demanda, como inscrição em disciplinas, por exemplo, é muito comum que vários alunos diferentes enviem mesmas perguntas iguais para a secretaria, e com isso a secretaria vai ter que responder essas mesmas perguntas sempre de forma igual. Então, existe um gasto de tempo especificamente para responder essas respostas, sendo que é algo repetitivo. Então, o objetivo desse projeto, né, o objetivo do meu TCC, é justamente construir um chatbot que seja capaz de atender às demandas da secretaria do curso, sendo que um dos meus focos nesse desenvolvimento vai ser o tratamento de mensagens não classificadas, que são as mensagens que o chatbot não consegue entender. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria necessária para construir esse chatbot. Primeiramente, a gente tem o NLP, que é o Natural Language Processing. O NLP ele é uma área da inteligência artificial que tem como objetivo o foco do estudo de linguagem e comunicação entre seres humanos e máquinas.
Isso, seja ela de forma verbal ou textual. E existem duas grandes vertentes dentro do NLP que são complementares, que são entendimento de linguagem natural e geração de linguagem natural. O entendimento de linguagem natural tem o objetivo de captar uma mensagem, um texto ou um áudio, processar essa informação e conseguir identificar tópicos principais, sentimentos de mensagens, sobre e qualquer coisa relacionada, qualquer informação que consiga extrair dessa mensagem. E a partir disso, a parte de geração de linguagem natural consegue pegar esse dado processado e então gerar uma resposta adequada para o que foi enviado. E, bom, chatbots, eles podem ser definidos como software capaz de manter uma conversa com o ser humano. E ele possui duas categorias que são baseados em regras e baseados em inteligência artificial. Os chatbots que são baseados em regras, eles são os mais simples e eles são com fluxos pré-determinados de execução. Então, nesse pequeno exemplo, eu tenho um pequeno chatbot que ele está configurado para receber especificamente 3 mensagens, que é o Oi, Olá e o Hello. Então, se um usuário manda uma mensagem que faz parte dessas 3, ele consegue responder um Olá, mas qualquer coisa por fora disso, ele não vai conseguir responder e vai entrar num fluxo de exceção. E nesse caso, seria responder com a mensagem não entendi. Então, esse é o chatbot que são baseados em regras. Já os chatbots que são baseados em inteligência artificial, eles utilizam o NLP para processar essas mensagens recebidas e para gerar uma resposta adequada, e também utiliza nível de confiança para determinar se a mensagem foi entendida ou não. Nesse exemplo aqui, nesse pequeno fluxo, eu tenho que um pequeno chatbot que ele está configurado com a frase "eu quero me informar", digamos assim. Então, se por um acaso eu envio a mensagem "eu quero me informar" para esse chatbot, ele vai conseguir identificar, ele vai conseguir colocar 100% de confiança nessa mensagem, de que fato é a mensagem que tem cadastrada nele. Caso eu mande "eu vou me informar", por mais que mude uma letra da mensagem original, ele cai um pouco a confiança, porque já é diferente da mensagem cadastrada, mas ele consegue ainda identificar que é o mesmo assunto e deve ser a mesma resposta. Então a confiança vai para 75. Agora, se eu mando "quem vai formar o paredão", por mais que a palavra "formar" esteja na frase original, todo o conjunto foge daquilo que ele espera receber. Então a confiança cai, digamos, para 25%, e esse seria um fluxo que ele entraria num fluxo de exceção e retornaria para o usuário que não conseguiu entender a mensagem. E, dado que a gente tem esses chatbots baseados em regras, baseados em inteligência artificial, a gente também tem, utilizando isso, a gente tem chatbots que são feitos para o atendimento ao público. E qual é a vantagem desses tipos de chatbots? As duas principais são automatização de tarefas. Como eu falei sobre a secretaria, é necessário que fique respondendo as mesmas perguntas com respostas iguais. Então, isso é uma tarefa repetitiva, e essa tarefa ela pode ser automatizada por um bot, né, por um chatbot, por exemplo. E também a disponibilidade, já que você pode colocar um chatbot rodando 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então, a qualquer momento que um usuário tente entrar em contato com o chatbot, mande alguma dúvida ou algo do gênero, o chatbot vai conseguir responder porque ele tem a disponibilidade de 24 por 7. Então, com isso, a gente tem hoje muitas empresas que já utilizam chatbots nos seus atendimentos. Nós temos exemplos aí do chatbot K, que é o da Cacau Show, o Baianinho da Casas Bahia, e a gente também tem assistentes virtuais que já são amplamente utilizados pelas pessoas, que a gente tem Alexa, Siri e Google Assistente. E a gente entende que chatbots são uma tecnologia que é fácil e intuitiva para os clientes, já que você só precisa abrir uma caixa de mensagem, né, um bate-papo, e você manda o que você precisa. Supondo que o chatbot esteja configurado para entender aquela mensagem, ele vai conseguir resolver o problema do usuário. E então, dada essa pequena teoria, surge a solução BiaBot. E de onde que veio, né, o nome BiaBot? BiaBot é uma pequena homenagem à ex-secretária do nosso curso de Engenharia de Computação, que é a Beatriz Prata. Então, quando a gente começou a pensar no nome, a gente achou justo colocar o nome de BiaBot justamente para fazer essa homenagem. Então, é daí que surgiu o nome. E tecnologias utilizadas para a construção desse chatbot, né, do BiaBot. Principalmente o BotPress, que é um framework gratuito para a criação e administração de chatbots. Dentro do BotPress, ele contém
todas as funcionalidades necessárias para o desenvolvimento, para colocar online, para poder fazer a comunicação com canais de comunicação. Então, ele já tem o próprio provedor de NLP dele, né? Ele já processa as mensagens e consegue gerar a resposta necessária. E ele tem a parte de canais de comunicação que são, para esse projeto, foram utilizados o Telegram e o Web. Então, atualmente, quem tenta entrar em contato com o Biabot consegue entrar através do Telegram ou Web. Também foi utilizado o Git para armazenar e versionar o código desenvolvido, e o Docker, que é um framework de containerização. Então, se eu tenho servidores que rodam o Docker, eu consigo pegar uma versão do Biabot e eu consigo subir em cada um desses servidores sem muito trabalho, já que a principal vantagem do Docker é você conseguir fazer o deploy de sistemas de forma fácil e rápida. Bom, para esse projeto, a gente conseguiu identificar 2 perfis de usuário, que são estudantes e os agentes administrativos. Aqui nesse gráfico, nessa imagem que vocês podem ver, a gente entende que o agente administrativo ele é a parte responsável por lidar com a administração do chatbot. Então, a gente tem essa primeira pessoa aqui, e essa pessoa é o agente administrativo, onde vai configurar o chatbot, vai definir e-mail, vai definir perguntas e respostas. E aqui embaixo é o usuário final, e esse é o usuário que a gente está considerando como estudante, que é o usuário que vai entrar em contato direto com o bot, que vai lidar apenas com os canais de comunicação, que no nosso caso é o Telegram e o Web. E, bom, a metodologia que foi utilizada para desenvolver esse projeto foi o Leanception, que consiste em você criar uma ideia, e então você desenvolve essa ideia, constrói um MVP, que é um mínimo produto viável, e a partir desse MVP, você disponibiliza isso para uso de alguns usuários, e esses usuários vão gerar feedbacks, né? Vão gerar informações sobre o que eles usaram. E com esses feedbacks, você pode coletar dados, você estuda isso, aprende, e você melhora a sua ideia. Você pode inserir uma nova funcionalidade, ou remover alguma funcionalidade que os usuários identificaram que não é útil, ou até mesmo você pode simplesmente jogar a ideia fora e iniciar uma do zero, mudar completamente a proposta, porque a proposta anterior não satisfez as necessidades de nenhum usuário. E o Biabot ele foi desenvolvido em 2 MVPs. O primeiro MVP ele tem como principais funcionalidades a criação de perguntas e respostas, e também o envio de e-mail para perguntas não entendidas. Essa parte do envio de e-mail para perguntas não entendidas, quando o usuário enviar alguma pergunta que o Biabot não consiga entender, a ideia é que essa mesma pergunta seja enviada para a secretaria. Então, é uma forma da secretaria rastrear perguntas que o chatbot não consegue responder. Dessa forma, ela pode responder diretamente ao usuário que fez a pergunta, ou até mesmo, que é o ideal, colocar essa mesma pergunta como uma das perguntas disponíveis no Biabot. Então, se um usuário faz uma pergunta e o Biabot não consegue responder, e a secretaria insere essa pergunta na base de conhecimento do Biabot, o próximo aluno que envia essa mesma pergunta já vai ter uma resposta. E o MVP2, ele é focado no cadastro e seleção de perfis de usuário. Então, no momento que eu estiver cadastrando uma pergunta e uma resposta, eu posso associar um perfil. Esse perfil pode ser veterano, calouro, ou professor, ou alguma coisa assim. E então, quando o usuário iniciar uma interação com a Biabot, ela vai perguntar para o usuário qual é o perfil que ele faz parte. E agora eu tenho 2 pequenos vídeos onde eu mostro essa solução funcionando. Nesse primeiro vídeo, eu tenho nesse lado esquerdo a parte de configuração, e do lado direito eu tenho o Biabot funcionando pelo canal Web. Então, nesse primeiro momento, eu estou só cadastrando o e-mail que vai ser utilizado para receber as mensagens não entendidas pela Biabot. E agora eu vou entrar na parte de cadastro de perguntas e respostas. Então, eu tenho uma lista inicial de perguntas e respostas que eu já tinha definido antes. E só para fazer um pequeno teste, eu vou enviar essa primeira pergunta no canal Web, só para vocês verem que ela, de fato, consegue responder aquilo que eu defini, né, para o conjunto de perguntas que tem aqui do lado esquerdo. Então, ela respondeu da forma adequada. E agora, eu vou só fazer um cadastro de uma pergunta de teste, uma pergunta e uma resposta de teste. E aqui o objetivo a gente identificar que a pergunta ela já fica disponível no momento que você cadastra.
Então, eu cadastrei uma pergunta de teste, uma resposta de teste, e assim que eu treino o chatbot, com o botão de treinar que aparece ali embaixo, assim que bate 100%, essa pergunta já está disponível para a BiaBot responder. Então, se eu mando, né, a pergunta de teste, que foi o que eu defini. E a parte com relação ao cadastro de perfis de usuário, eu uso esse campo de context para definir perfis, né? Então, eu estou criando o veterano, eu estou associando o perfil veterano a esse conjunto de perguntas, e na pergunta de teste eu vou colocar contexto teste. E a ideia é que quando eu iniciar uma nova sessão no BiaBot, eu vou iniciar uma nova sessão aqui no canal web para poder limpar os meus dados já armazenados. Então, quando eu inicio uma nova iteração, o objetivo é que ela me pergunte qual é o perfil que eu faço parte. Então, se eu mando veterano, por exemplo, sempre que eu mandar uma resposta, ela vai dar uma maior prioridade para as perguntas que têm a tag de veterano cadastradas, associadas a elas. Então, o próximo vídeo já mostra a funcionalidade de envio de e-mail. Então, eu estou usando agora o canal Telegram para poder fazer esse teste. E na parte esquerda, eu tenho o e-mail que foi configurado para receber as mensagens não entendidas. Então, eu vou mandar agora uma mensagem que não está configurada no BiaBot, que é: gostaria de ir almoçar no bandejão. E a ideia é que quando ela identifica que a mensagem não foi entendida, ela pergunte para o usuário se o usuário quer deixar o e-mail para a secretaria entrar em contato. Então, eu vou responder que sim, eu vou deixar o meu e-mail, né, para a BiaBot responder, para a BiaBot usar esse meu e-mail. E quando eu respondo com esse e-mail, logo ali na caixa de entrada da secretaria, já surge um novo e-mail ali, e no corpo do e-mail tem o e-mail que eu informei, né, como contato, e a mensagem que não foi entendida. Então, nesse ponto aqui, a ideia é que, deixa eu botar aqui de novo, a ideia é que nesse ponto, a secretaria ou simplesmente clique no meu e-mail e responda diretamente essa pergunta, ou, que é o ideal, colocar essa pergunta aqui, que gostaria de ir almoçar o bandejão. Por exemplo, cadastrar isso no BiaBot. Então, isso é uma forma de você rastrear essas mensagens não entendidas e conseguir aumentar a base de conhecimento. E, bom, o desenvolvimento desse projeto gerou alguns artefatos. Dentre eles, a gente tem os mais comuns, que são lista de requisitos, documento de visão, plano de teste, diagrama de atividades. E para esse projeto, em particular, também foi desenvolvido o Manual do BiaBot, que é um documento contendo o passo a passo para poder definir as funcionalidades do BiaBot, né? Cadastrar uma pergunta e resposta, cadastrar perfis de usuário, e também foi desenvolvido o roteiro de execução, que eu vou falar um pouco mais à frente. E, bom, para a avaliação desse projeto, né, para a avaliação dos usuários, a gente utilizou o método de avaliação TAM, que é o Technology Acceptance Model. E ele tem dois objetivos principais. Um deles é caracterizar a percepção da facilidade de uso, ou seja, o quão essa tecnologia é fácil de ser usada pelo usuário, e também caracterizar a percepção de utilidade, que é o quão essa tecnologia é útil para os usuários. E para utilizar esse método TAM, foi utilizada a metodologia GQM, que é Goal Question Metric. Ou seja, eu defino metas com relação à facilidade de uso e utilidade, defino questões para essas metas, e então eu defino métricas. No próximo slide eu vou mostrar essa metodologia GQM em funcionamento. E para o perfil, para o BiaBot, como foram identificados 2 perfis de usuário, então cada usuário tem uma avaliação separada, uma avaliação diferente. Então agora eu tenho aqui a avaliação do projeto que foi feita com agentes administrativos. Então eu tenho a meta 1, que o propósito era caracterizar a facilidade de uso percebida, e aqui o meu foco está na configuração e administração do BiaBot, lembrando que a gente está falando do agente administrativo. E aqui eu tenho as questões relacionadas a essa meta. Cada uma dessas questões é, na verdade, uma afirmação. Aqui, por exemplo, a questão 1, que é: o BiaBot é fácil de ser acessado. A meta 2, ela tem o objetivo de caracterizar a utilidade percebida, e aqui o foco é na configuração e administração do BiaBot.
E eu tenho mais duas questões relacionadas a essa meta que também são afirmações. E o motivo delas serem afirmações é porque a métrica utilizada está na escala Likert. Então, o usuário que for responder aquelas questões vai responder com um nível de concordância em cada uma daquelas afirmações. Então, na afirmação onde está escrito o Biabot é fácil de ser usado, o usuário vai, na resposta, ele vai informar se ele discorda totalmente até concorda totalmente daquela afirmação. Então, essa foi a avaliação feita com o agente administrativo, né, a avaliação preparada. E, bom, para o agente administrativo, foi desenvolvido o roteiro de execução que eu falei no slide dos artefatos desenvolvidos. E eu tenho que, esse roteiro de execução, ele contém uma lista das ações que são necessárias para um bom uso do Biabot, que nesse caso é acessar o Biabot, configurar e-mail e também criar perguntas e respostas. E em cada uma daquelas questões que eu acabei de mostrar, no formulário enviado para o agente administrativo, tinha um campo de comentários, onde o usuário poderia deixar comentários. E aqui eu tenho as principais informações extraídas desses comentários, que são o Biabot é fácil de ser usado, a configuração é simples e otimiza o trabalho da secretaria. E eu também tenho que cadastro de perfis iguais é um problema e botões poderiam ser um pouco maiores. Nesse problema do cadastro de perfis iguais, isso foi identificado pelo agente administrativo por conta do cadastro de perfis que, se numa pergunta eu coloco escrito veterano com V maiúsculo, na próxima pergunta, se eu escrever um veterano, se eu associar o perfil veterano, porém escrever com V minúsculo, ele automaticamente vai identificar isso como dois perfis separados. Então, quando eu iniciar uma interação com o Biabot, naquele momento em que ela pergunta qual o perfil que eu faço parte, vão ter lá dois perfis, um veterano com V minúsculo e um veterano com V maiúsculo. Isso, de fato, é um problema. E aqui eu tenho essas duas tabelas onde mostram um resumo das respostas dadas a cada uma das questões. Então, a maior parte foi concordo totalmente. E no próximo slide eu tenho um resumo, né, em porcentagem dessas respostas. Então, para facilidade de uso, que são das respostas Q1 a Q5, eu tenho que 60% das respostas foram concordo totalmente e 40% foram concordo parcialmente. Já para utilidade, eu tenho que 100% das respostas foram concordo totalmente, para todas aquelas afirmações que vocês viram. Agora eu passo para a avaliação feita com os estudantes. Então, eu tenho aqui a configuração da minha avaliação, que eu tenho a meta 1, que tem o objetivo de caracterizar a facilidade de uso percebida, e agora o meu foco aqui está no número de mensagens enviadas para obter uma determinada informação e no tempo de resposta. Aqui eu tenho quatro afirmações, né, 4 questões associadas a essa meta. Um exemplo, o Biabot é fácil de usar. E aqui eu tenho a meta 2, que tem o objetivo de caracterizar a utilidade percebida, e nesse caso meu foco é na pertinência e adequação das respostas recebidas. E aqui eu tenho as duas questões relacionadas a essa meta, que também são afirmações. Por exemplo, o Biabot fornece respostas úteis, que são pertinentes aos meus questionamentos. E assim como o agente administrativo, as opções de resposta também estão na escala Likert. Então o usuário pode informar o nível de concordância dele, de discordo totalmente até concordo parcialmente, até concordo totalmente. E aqui eu tenho os resultados da avaliação feita com os estudantes. A avaliação ela foi disponibilizada para os alunos GCI, através do WhatsApp e do grupo no Facebook. E ao todo foram obtidas 11 respostas dentre os alunos. E dessas respostas, para a facilidade do uso percebida, eu tenho que 81,8% foi concordo totalmente, e 18,2% foi concordo parcialmente. E utilidade percebida teve que 86,4% foi concordo totalmente, 9,1% para concordo parcialmente e 4,5% para discordo parcialmente. Assim como o agente administrativo, cada usuário também podia deixar comentários para as questões. E dos comentários, foi possível extrair algumas possíveis melhorias, que são os tópicos que poderiam ser informados pela Biabot, os tópicos que ela consegue responder. As perguntas semelhantes podem ser confundidas e avaliar melhor as respostas que são diferentes, que são referentes ao mesmo tópico. E aí eu coloquei um exemplo, que é dar entrada no estágio,
e renovação de estágio. O tópico principal das duas mensagens é o mesmo, que é estágio. Porém, a resposta tem que ser diferente para cada uma das duas, e como a base de perguntas e respostas inicial foi baixo, isso aqui pode acabar confundindo, porque o ideal é que a base de conhecimento seja grande para que confusões desse tipo não aconteçam. Bom, após a avaliação, a gente consegue concluir algumas coisas, que o resultado foi satisfatório para ambos os perfis avaliados, né, tanto o estudante quanto o agente administrativo. Porém, a quantidade de resposta para o perfil do estudante foi baixo. O Facebook, ele disponibiliza, quando você publica algo em algum grupo, ele consegue te mostrar uns insights com relação à mensagem. Então, ele mostra o alcance, quantas pessoas que visualizaram, quantas pessoas interagiram com a mensagem. E na mensagem que foi enviada pelo Facebook, né, pelo grupo do Facebook, teve lá que o alcance dessa mensagem teve mais ou menos um alcance de 190 a 200 pessoas. Então, porém, apenas 11 do Facebook, juntando o Facebook e o WhatsApp, apenas 11 responderam. É uma quantidade baixa, mas isso ainda não, mesmo assim, isso não invalida o estudo feito para esse conjunto de funcionalidades e para essas versões iniciais do BiaBot. E, bom, as contribuições que esse projeto consegue deixar, a primeira delas é uma melhora no fluxo do atendimento em uma secretaria, porque a gente está colocando com o BiaBot uma camada intermediária entre o usuário e a secretaria. Então, supondo que o usuário entre com um questionamento qualquer e que o BiaBot já saiba responder, então a interação do usuário com a secretaria já pode acabar aí aliviando a secretaria de lidar com muitas dúvidas. Então, se o BiaBot consegue responder essas dúvidas do usuário, isso já é uma melhora nesse fluxo de atendimento. O sistema desenvolvido, que é o BiaBot, ele pode ser utilizado por qualquer secretaria ou entidade estudantil. Então, o objetivo desse projeto o foco do estudo foi a secretaria do curso, mas durante o desenvolvimento dos objetivos foi gerar um sistema que fosse capaz de ser replicado sem necessidade de ficar removendo perguntas ou cadastrando novos e-mails. Então, a versão disponível do BiaBot hoje, ela é uma versão que não tem nada cadastrado, não tem perguntas, não tem resposta, não tem e-mail. E como foi feito utilizando o Docker, é possível subir em qualquer servidor de qualquer secretaria, por exemplo, e só subir o BiaBot e fazer o cadastro das perguntas e respostas relacionadas àquela secretaria. Inclusive, colocar o e-mail lá da secretaria que vai utilizar o BiaBot. E complementando essa informação, a gente tem que o BiaBot é facilmente configurável. Inclusive, vem com um manual que permite, caso haja alguma dúvida durante a configuração, o manual auxilia nesse processo. As limitações que foram identificadas no projeto é que a gente só pode criar um agente administrativo, isso quer dizer que eu só posso ter um login e senha para poder acessar a página de configuração. Isso é uma limitação do BotPress. Como eu falei, a gente utilizou a versão gratuita do BotPress e ele fornece todas as ferramentas para você criar e fazer o deploy de um chatbot. Porém, a versão gratuita ela só permite um usuário, e a versão comercial do BotPress, além do suporte da equipe de desenvolvimento, eles também oferecem a funcionalidade de você cadastrar perfis mais usuários, mais logins e senhas para acessar o BiaBot, o BotPress. Então, nesse caso, desse projeto, só existe um login e uma senha para poder acessar essa configuração. O conjunto inicial de perguntas e respostas foi pequeno, isso porque a gente decidiu pegar só as perguntas que tinham uma ocorrência maior na secretaria. Então, a gente pegou esse conjunto de perguntas e respostas e colocou no BiaBot, porque o objetivo era justamente provar o conceito e identificar que isso era uma tecnologia que deveria ser desenvolvida. Então, esse foi o motivo pelo qual o conjunto inicial foi pequeno, mas o objetivo é que esse conjunto de perguntas ele passe por uma constante evolução. Ele é disponível apenas para o Telegram e para o Web, então foram os dois únicos canais de comunicação que a gente fez integração com esse sistema. Ele está disponível apenas na arquitetura x86. Isso foi um problema que a gente encontrou, porque
um dos objetivos era subir o BiaBot num Raspberry Pi, lá no laboratório. Só que quando a gente começou a subir a versão nesse Raspberry Pi, estava acontecendo muitos erros. E aí, depois de um bom tempo que a gente foi procurar na documentação e nos fóruns sobre o BotPress, estava lá informando que o BotPress ele só está disponível na arquitetura de processador x86. Então, caso o usuário queira utilizar em outras arquiteturas, por exemplo, na arquitetura do Raspberry Pi, eu deveria pegar o código-fonte do BotPress, recompilar, e aí sim, no momento que eu recompilar esse código, eu recompilar ele com as modificações necessárias para a arquitetura que eu preciso. Então, isso seria um passo a mais no processo de atualização do BiaBot, porque toda vez que lançasse uma nova versão do BotPress, eu deveria pegar o código-fonte, recompilar e então subir numa arquitetura diferente de x86. E eu tenho também que os cenários de envio de mensagens curtas não são tratados. Isso quer dizer que se atualmente eu abrir um chat com a BiaBot e começar a mandar perguntas pequenas, mandar mensagens curtas como não, sim ou uma palavra perdida qualquer, isso normalmente vai gerar um fluxo de exceção. E aí pode acontecer de acabar gerando envio de e-mails desnecessários para a secretaria, apenas contendo uma mensagem, uma palavra no corpo da mensagem. Então, nessa versão, essas mensagens curtas não foram tratadas. E bom, como trabalhos futuros desse projeto, principalmente a realização de novas avaliações com mais usuários de diferentes setores. E aí, esses dois primeiros itens, eles se complementam. E o segundo é a alimentação contínua na base de perguntas e respostas. A gente entende perfeitamente que a gente identificou estudantes, a gente utilizou estudante como perfil de usuário que vai enviar perguntas para o BiaBot. Só que a gente entende que não é só estudante que vai entrar em contato. Vão ter estudantes, vão ter professores, vão ter funcionários, ex-alunos. Então, todos esses são perfis possíveis de comunicação. Então, a ideia é que perguntas relacionadas a esses perfis sejam inseridas no BiaBot e que avaliações sejam feitas também com esses usuários, aquela avaliação onde eu defini as metas e as questões. Então, a ideia é que essas avaliações também sejam feitas com esses tipos de usuário, esses novos perfis de usuário, porque eles vão ter melhorias, eles vão conseguir apontar novos feedbacks de outros pontos de vista, e isso é importante, no caso, para a evolução do próprio BiaBot. O tratamento de perfis com nomes iguais, eu expliquei lá no slide da avaliação do agente administrativo que perfis com nomes iguais, mas com uma letra maiúscula e uma letra minúscula, ele vai identificar que são perfis diferentes. Então, tratar esses perfis faz parte da lista de trabalhos futuros. Integração com mais canais de comunicação. Um exemplo é o Facebook Messenger. Isso é importante para poder aumentar as possibilidades dos usuários entrarem em contato com o BiaBot. Por exemplo, usuários que só acessam o Facebook. Então, ter integração com o Facebook Messenger é importante nesse ponto de vista. E, por último, mas não menos importante, tenho que a constante atualização do BotPress também tem que entrar nesse fluxo de trabalho de futuros, mas nesse caso já é uma atualização constante, já que a equipe do BotPress libera novas versões com muita frequência. Então, por mês, tem pelo menos umas 2 ou 3 atualizações do BotPress. Isso com novas funcionalidades, com correção de bugs, com correções de segurança. E para manter o BiaBot sempre atualizado e funcionando da melhor forma possível, é importante que a atualização do framework utilizado, que é o BotPress, faça parte do fluxo de atualização do BiaBot. E bom, com isso, eu finalizo a minha apresentação. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos que estão aqui presentes. E se por um acaso alguém tiver alguma pergunta ou dúvida, eu vou ficar feliz em responder. Muito obrigado, Juliana, pela apresentação, Obrigado, dentro do professor. prazo esperado. Eu vou agora encerrar a gravação para que a gente passe para a arguição. Perfeito. Eu continuo compartilhando minha imagem? Não, se precisar, a gente pode voltar para os slides. Vai depender do que a banca vai pedir. Beleza. Tá?